Aqui eu estou... Tranquilo, boa noite. Nós vamos dar início, né, a mais uma semana nossa de seminário, né, dessa vez com a presença do professor Halbert Rocha Costa, da Universidade Federal do Maranhão, né, o professor, ele é licenciado em Química, ele também é mestre em Química Analítica e também é doutor, eu penso que o professor é doutor em Educação em Ciência, né, ou Educação para a Ciência, Isso, né, professor? Educação para a Ciência. Isso. Aí eu convidei o professor Halbert para conversar um pouco com a gente sobre essa parte dos games no ensino de química, que é um campo que o professor desenvolve pesquisa, né? Eu desejo uma boa palestra a todos. Eu vou ficar eu vou ficar acompanhando pelo celular, eu vou só fazer essa apresentação agora, professor, e daí eu vou estar saindo para ir ao médico, né? O professor Paulo Coceiro, né, que é o vice-coordenador, vai ficar acompanhando e vai fazer a finalização com vocês, tá? Da mesma forma que nós estamos fazendo, o professor vai fazer a sua palestra, né, professor, aí o senhor define a dinâmica com eles, às vezes alguns perguntam no decorrer da palestra, às vezes só no final. E aí, ao final da fala do professor, nós vamos fazer da mesma forma, a Andresa ou a Maria Eduarda vão disponibilizar o link do formulário, tá? Eu desejo a todos uma boa atividade, aproveitem, perguntem do professor. O professor Halbert tem excelentes trabalhos. Professor, chegou o meu videogame retrô, depois a gente conversa sobre isso. Tá bom. Muito obrigado, professora Sidilene. Muito obrigado pelo convite. Bom, vou apresentar minha tela aqui. Boa noite, professor Paulo. Boa noite, satisfação. Satisfação também. Uhum. Aqui uma janela. Minha apresentação está aparecendo aí para vocês? Sim, está começando agora. Ok. Uhum. Pronto. Bom, eu me chamo Halbert, né, como a professora Sidilene apresentou. Eu tenho um doutorado em Educação para a Ciência. Tem poucos tempos, na verdade, que eu estou pesquisando sobre jogos e recentemente sobre gamificação. Fiz um trabalho agora sobre gamificação, vou apresentar esse trabalho para vocês. Me disseram que eu só tenho 30 minutos para fazer essa palestra, então eu preparei uma palestra bem rápida aqui. Espero não falar muito, eu acabo falando bastante, né? E a dinâmica aqui da palestra, eu vou tentar interagir com vocês. Então, vocês se preparem, né? Porque eu estou com o nome de vocês aqui na lista aqui do Meet. Vou fazer algumas perguntas básicas, mas só para a gente interagir. Não precisa vocês ficarem com medo, vocês não vão precisar abrir câmera também se vocês não quiserem, tá ok? Professor Halbert, Oi. Fique tranquilo com relação ao tempo. Na verdade, a gente tem mais ou menos um tempo de 2 horas, né? Mas como a gente estava com bastante problema, né? A gente estava com bastante problema no site lá da UFAM, e aí nossos e-mails institucionais não estavam funcionando, enfim, mas está bem tranquilo, tá? Pode... Okay. Tá? Eu prometo não passar de 1 hora. Tá tudo bem. Bom, gente, só para justificar, né, eu não estou em casa, eu estou aqui na universidade do interior, que eu, na verdade, sou lotado no campus de Bacabal, que é uma cidade que fica a 250 quilômetros de São Luís, que é a capital. Aí eu estou aqui na sala do TI, o meu laboratório fica aqui, da UFMA, né, o que eu coordeno, fica aqui do lado. Aí eu acabei ficando aqui por conta de um ponto de rede que meu computador acabou queimando a placa Wi-Fi ontem, eu estou funcionando só no cabo, só para dar uma breve justificativa aí para vocês. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre jogos digitais e gamificação como campo de pesquisa para o ensino de ciências /química. Por que eu botei ciências /química e não somente química? Porque, assim, por mais que meu doutorado seja em educação para a ciência, minha formação é em química, mas eu também atuo aqui num curso porque aqui é um curso interdisciplinar, então é ciências naturais, biologia e ciências naturais físicas, são 2 coordenações. Então, como eu dou as disciplinas de ensino, eu acabo pegando a grade comum desses cursos. Então, eu dou aula para o curso de química, ou para o curso de biologia, desculpa, e para o curso de física.
Então, acaba atuando muito mais dentro das ciências ali do ensino fundamental, envolvendo ali os conteúdos de química, como a química propriamente dita, né? Até porque quando os alunos me procuram para orientação, eu tenho que focar mais nessa parte, porque a especificidade do curso deles é biologia e física. E eu trouxe aqui para falar um pouco para vocês sobre o campo de pesquisa, para vocês conhecerem o que realmente são os jogos digitais e a gamificação, enquanto realmente pesquisa, enquanto campo de pesquisa, né? Vocês observam muito falando sobre jogos, mas para motivação, para entretenimento, diversão, mas como é que os jogos digitais e a gamificação realmente vão funcionar como pesquisa aí na pesquisa acadêmica, né? Então, só uma breve apresentação aqui de como vai ser a palestra, né? A gente vou falar um pouco aqui do Laboratório de Pesquisa em Ensino Digital para a Ciência, que é esse aqui que fica do lado, que eu falei para vocês. Depois a gente vai definir o que são jogos digitais e gamificação, e eu vou falar um pouco das minhas pesquisas e os projetos, né, com jogos digitais e gamificação que a gente vem desenvolvendo. Não são todos, são alguns, coloquei os principais aqui, para vocês terem um pouco de noção do que a gente vem trabalhando, ok? Aqui, conhecendo o Laboratório de Pesquisa em Ensino Digital para Ciências, que é o logo da gente, a gente chama de PEDIC, né? Ele não colocou o laboratório, mas acaba ficando só Pesquisa em Ensino Digital para Ciência, porque ele se iniciou como um projeto de extensão. Então, antes era projeto de ensino digital para a ciência, aí o P acabou saindo de projeto e ficou pesquisa. Aí a gente acaba tendo um layout também, tinha um design aqui com a gente, ele acabou sendo transferido para outro campus e a gente também tem um canal no YouTube, tem um site, todas as informações estão no site, depois eu vou mostrar uma foto do site aqui para vocês, mas está aí o endereço, que é pedic.ufma.br, vocês podem estar acessando lá. Tem algumas coisas que estão desatualizadas, mas a gente está tentando atualizar, é muito trabalho, às vezes, para pouca gente aqui no laboratório. Então, acaba algumas coisas ficando desatualizadas. Tem a parte do Museu do Game também, que eu vou apresentar para vocês, que é um projeto de um aluno de mestrado, que ele também está publicando aos poucos lá material. O PEDIC também, ele faz parte do programa de pós-graduação em Ciência e Matemática, do qual eu sou professor permanente também, atua nas linhas de pesquisa, ensino, aprendizagem e formação de professores, e em ciência e matemática, e ciência, tecnologia e sociedade, na especificidade ciência e química, ok? Aqui é uma pequena foto do laboratório, né, do espaço. Nessa foto aqui, não sei se meu cursor está aparecendo aí para vocês, tá? Alguém me confirma, por favor, que eu estou na outra tela aqui. A primeira foto aqui tem um acervo de videogames, né? Esse aí é o nosso Museu Game Ciência. A gente ganhou um novo espaço agora, mas infelizmente ele ainda não está montado, teve alguns problemas estruturais que não permitiu montar ele completamente. Aí nós temos aqui na segunda foto, no canto superior direito, os computadores. Esses computadores a gente trabalha tanto com o desenvolvimento de jogos, objetos de aprendizagem, como também a aplicação, né? Às vezes a gente convida as escolas, a gente faz a aplicação de projetos aqui. Aí eu vou mostrar para vocês a metodologia de coleta de dados também, como é que a gente faz a coleta de dados e a análise dessa aplicação aqui no laboratório. Hoje o laboratório tem 5 computadores, né? Não é um espaço grande, é um espaço pequeno. Foi computadores conseguidos com recursos da FAPEMA. Vocês devem ter também uma FAP aí que financia projetos. E acho que 2 computadores a UFMA acabou cedendo para a gente. Para iniciar essa pesquisa, pessoal, é importante eu deixar claro isso aqui para vocês, né? Que às vezes vocês pensam que a universidade consegue tudo com o professor, e a professora Sidilene está aí também, o professor Paulo, né? Acho que também passa por isso. Para iniciar essa pesquisa, eu praticamente coloquei, acho que quase R$8.000 aqui dentro para iniciar. Depois eu consegui um projeto pela FAPEMA. Aí a gente adquiriu mais com computadores, outros equipamentos, mesa digitalizadora, foram R$19.000 que a gente conseguiu nesse projeto. Então, assim, para começar o projeto, tive que tirar dinheiro do bolso. Então, todos esses videogames aqui eu acabei comprando com recursos próprios, né? E o móvel também, enfim, porque o laboratório é pequeno, a universidade tem pouco recurso também, e para iniciar, para ter algo em andamento, para ter publicações também, a gente acabou tendo que tirar dinheiro do bolso para poder iniciar esse projeto. Mas, assim,
falo para vocês que não é um projeto, é um sonho. Então, é um sonho que se realizou aí, vem se realizando a cada dia, porque eu amo trabalhar com jogos, né? No meu doutorado eu não trabalhei com jogos, trabalhei com objetos de aprendizagem, foram softwares que eu apliquei para trabalhar produção e significado dos conceitos de mecânica quântica com a turma de química. E hoje eu trabalho com jogos, né? Com a parte de desenvolvimento, aplicação e desenvolvimento de metodologias também. E aqui são videogames da década de 70, 80 e 90. Esse branquinho aqui, para vocês terem uma ideia, que está no lado direito na primeira foto, ele é de 1976, se eu não me engano, e estão todos funcionando. E aí nós resgatamos a história desses games em termos de educação, né? Qual foi o papel que eles cumpriram na educação, em questão de desenvolvimento cognitivo, interação social, familiar, e resgata também os jogos que foram desenvolvidos para eles para o ensino de ciências. Então, o nosso foco é o ensino de ciências, e nós acabamos fazendo pesquisa desses jogos, colocamos no acervo do museu também quais são os jogos para o ensino de ciências e como eles eram trabalhados naquela época. E aí nós temos vários projetos dentro do museu, né, atividades museológicas que a gente trabalha com o game design desses jogos, né, que é o trabalho do Genildo, que é um aluno meu de mestrado. Aqui são mais algumas fotos, né? Vocês podem observar um laboratório bem pequeno. E aqui é o site do laboratório, né? Como eu falei para vocês, tem algumas coisas que estão desatualizadas. Esse vídeo que está aqui, que é a apresentação do PEDI, que ainda estava num espaço antigo, era bem menor, a gente teve que quebrar uma parede aqui para aumentar ele. E aí eu acabei não tendo a oportunidade de fazer um outro vídeo para postar aqui, mas vou ficar devendo. Bom, definindo jogos digitais e gamificação. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui quais são as diferenças. E eu gostaria de começar com essa pergunta aqui. O que é um jogo? Vamos lá, Maria Eduarda, para você, o que é um jogo? Para Maria Eduarda da infância, um jogo é algo para se divertir e passar o tempo. Algo para brincar. Certo. Algo para brincar, mas vou aqui numa outra pergunta. Isso aqui seria jogo? Todos esses que estão nessa primeira figura, seria jogo? Ou não? Você falou assim que jogo seria algo para brincar. Ok. E uma brincadeira é igual a jogo? Ou são coisas diferentes? São coisas diferentes, eu acredito. Vamos lá, Camille. Por que jogo seria diferente de brincadeira? Já que a Maria Eduarda falou que na infância dela o jogo seria algo para brincar. Acredito que tenha ligação com a questão do entretenimento, não é isso, Maria Eduarda? Isso. Cadê? Sumiu da minha tela aqui quem eu chamei. Camille? Ah, tá aqui. E aí, Camille? Qual seria, então, para ti a diferença de jogo e brincadeira? Camille Cristina Paiva. Cristine Paiva. Oi, não sabia se era eu, porque tem outra Camille, por isso que não sabia não, era por isso que eu li aqui o nome todo. Uhum. Então, jogo e brincadeira, qual seria a diferença? Para mim são coisas muito parecidas. Eu sei que tem uma diferença, mas explicar assim, acho que brincadeira... eu vou facilitar a pergunta. Olha, a gente tem duas imagens aí. Tem uma garotinha jogando uma bola na parede e ali tem duas pessoas. Isso aí seria uma brincadeira ou seria um jogo? Brincadeira. E o que vai diferir de um jogo? Se alguém quiser abrir o microfone para falar, pode falar. Tô tentando pensar. O jogo seria um instrumento? E a brincadeira seria o ato? Mas não necessariamente, porque você pode jogar também com instrumentos e o jogo pode se tornar um ato também. Mas tem uma pequena coisinha que difere o jogo de uma brincadeira. Realmente eles são diferentes. A Maria Eduarda tem razão. Vamos lá, eu vou dar um exemplo. Se você pegar uma bola... Professor Halbert.
Pode falar. A Camille mencionou no chat regras. Pronto, regras. Exatamente. O jogo, ele tem regras. Eu acabei de olhar aqui no chat, que eu também estou acompanhando, né? Eu não estava aberto aqui, estava aberto o nome deles. Jogo é a digitalização da brincadeira. Não necessariamente, porque nós temos jogos de tabuleiro também. Então, o jogo de tabuleiro é jogo digital. Então, eu poderia digitalizar um jogo de tabuleiro. E o jogo de tabuleiro continuaria sendo jogo, e não brincadeira. Mas a Camille, eu não sei pronunciar o restante do nome dela, Sixu, acho que é isso. Ela tem razão, o jogo ele possui regras, além de outras características. Então, se, por exemplo, você pegar uma bola e chutar ela para o alto sem nenhuma finalidade, isso aí não é um jogo. Isso aí acaba sendo uma brincadeira, a pessoa está se divertindo. No jogo a gente se diverte, mas ele tem que ter regras. Por exemplo, a primeira menina que está jogando uma bola na parede, se ela simplesmente estiver jogando e pegando a bola, é uma brincadeira. Mas se ela definir regras, por exemplo, eu vou jogar a bola na parede 10 vezes. Se eu deixar cair 3, eu perco. Então, ela já definiu regras. Então, ela deixa de ser uma brincadeira e passa a ser um jogo. Professor, mas o jogo não pode ser uma brincadeira? Se você levar em consideração, nesse sentido do entretenimento da diversão, pode. Mas o que vai diferir um jogo de uma brincadeira, que a brincadeira você pode chamar de uma atividade lúdica, por exemplo, que vai definir um jogo de uma brincadeira justamente essas regras. E uma condição de vitória também, seria o próximo slide aqui. Ó. O jogo é uma atividade que requer no mínimo um jogador, tem regras e tem uma condição de vitória. Então, se você tem esses 3 elementos, vai ter um jogo. Tem alguém jogo é uma ditadura, mas a brincadeira também tem regras. Não necessariamente. Se a brincadeira tem regras, ela passa a ser um jogo. Então, vamos brincar de pegar. É um jogo de pegar. É como eu falei, se você considera a brincadeira como uma atividade, como um entretenimento, tudo bem. Então, você tem regras ali dentro dessa brincadeira do pegar. Então, eu posso chamar de brincadeira do pegar, mas o pegar é um jogo. Ele tem regras, tem uma condição de vitória. Tem, no mínimo, um jogador. No caso da brincadeira do pegar, são 2 jogadores. Agora, se 2 crianças estiverem correndo sem nenhuma finalidade, elas estão brincando, não tem regras. Então, assim, essa questão que vai definir uma da outra. Então, pode ser que a brincadeira se encaixe dentro desse jogo? Sim, mas desde que tenha essas condições, pelo menos as regras, entendeu? É que pelo menos um jogador tem regras e uma condição de vitória. E o jogo digital, o que seria? Vamos lá. O que seria um jogo digital? Vou apontar aqui novamente. Gabriela Costa Moreira. Será que a Gabriela tá aí? Olha, professora Sidlene, assim que a gente vai descobrindo se o pessoal está aí ou não. A Gabi não tem... Eu acho que o microfone dela não pega, mas acho que ela vai escrever. Ah, tá ok, estou sem fone, vou pelo chat, tudo bem. Mas se outra pessoa quiser falar, também não tem problema. Vai lá, Luan Queiroz. O que seria, então, um jogo digital? A gente viu que o jogo tem regras, pelo menos um jogador e uma condição de vitória. E o digital? O pessoal está tímido aqui para participar. Acho que tem que visualizar, né? Tipo, uma TV que tenha... que você possa visualizar os personagens. É como o próprio nome já diz, né? Necessita do meio digital, né? Um jogo é um sistema, então ele já vai envolver essa palavra sistema, vai envolver essas questões de regras, de como é que vai ocorrer a mecânica do jogo em um meio digital, né? Nesse caso, um computador, no qual os jogadores se envolvem em um conflito artificial. O meio digital ele tem essa questão desse conflito artificial definidos por regras que implicam num resultado quantificável. Aí tem uma definição um pouco mais completa, essa aqui é de Katja Salin e Eric Zimmerman. Aí tem uma de Schuttman, que ela diz o seguinte, que o game é uma atividade lúdica composta por uma série de ações e decisões. Como eu falei para vocês, né? A brincadeira também é uma atividade lúdica. Só que a brincadeira, mesmo sendo uma atividade lúdica, ela não tem regras. Nesse sentido, o jogo tem regras. Então, é composto por uma série de ações e decisões, limitado por regras,
e pelo universo do game, que resulta em uma condição final. As regras e o universo do game são apresentadas por meios eletrônicos e controlados por um programa digital. As regras e o universo do game existem para proporcionar uma estrutura a um contexto para ações de um jogador. As regras também existem para criar situações interessantes com o objetivo de desafiar e se contrapor ao jogador. Quer ver uma diferença bem marcante entre um jogo de tabuleiro e um jogo digital? Pelo jogo digital ser um sistema, envolver um meio eletrônico controlado por um programa de computador, geralmente você não necessita saber as regras para começar a jogar. Você joga e vai aprendendo as regras no momento que você joga. Por quê? Porque no meio digital, no jogo digital, ele tem o que a gente chama de feedback imediato. Então, você vai jogando e você vai recebendo feedback imediato do jogo e você vai aprendendo. Tanto é que quando você baixa algum jogo no App Store, você começa a jogar e vai aparecendo instruções do jogo, para você não ter que ler todas as regras para depois começar a jogar. Então, o próprio desenvolvedor do jogo já colocou aquele feedback, que é um tutorial inicial para você jogar. Outros jogos você vai aprendendo jogando. No jogo de tabuleiro, pelo menos um jogador precisa ler todas as regras para poder começar a jogar. Então, tem essa pequena diferença do feedback imediato entre um jogo de tabuleiro e um jogo digital. Aí falaram aqui anteriormente sobre a digitalização do jogo, né? Eu posso digitalizar um jogo de tabuleiro? Sim. Só que quando você vai jogando, se você erra, o computador te dá um feedback ali que você errou. Então, você vai tentar de uma outra maneira. Então, pela tentativa e erro, você vai aprendendo. No jogo físico, você não consegue fazer isso. Só que no universo do jogo digital, muitas vezes é limitado pelo que o programador do jogo colocou ali dentro. E no jogo de tabuleiro, se você quiser, por exemplo, modificar as regras de um banco imobiliário, você modifica. E no meio digital você já não vai conseguir ter essa interação. Então, tem algumas diferenças aí entre o meio digital e o meio físico. Gabriela está dizendo aqui que o jogo digital, acredito que seja você aplicar uma brincadeira com regras de forma digital. Precisa de algo digital. Sim, exatamente isso que a definição vem colocando aqui. E a gamificação? O que seria a gamificação para vocês? Agora, isso aqui eu quero ouvir vocês. Porque realmente há muita confusão sobre gamificação em jogos digitais. Vamos lá, Marcos Vinícius. O que seria gamificação para ti? Olá, boa noite. Então, Boa noite. Olha, para ser sincera, nunca ouvi essa palavra na minha vida. Gamificação, nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Bom, a Gabriela Costa está dizendo aqui que quer tornar o jogo jogável. Então, poderia ser um pouco mais claro? Mais claro? Tornar um jogo jogável. Eu não compreendi muito bem. Vamos lá, Sebastião Araújo. O que seria a gamificação, então? Você já ouviu falar nesse termo? Ainda não. Eu estou aí igual a colega também. Eu ainda não ouvi essa palavra. Vamos lá, Sheila Pinto. É Sheila isso, tá certo. Também estou no mesmo nível dos meninos. Até me surpreendi quando eu li aqui. Todo mundo aqui usa cartão de crédito, não usa? É o universitário que todo mundo usa, mas tem o cartão que vocês usam, não usa? Deixa eu ver o que estão escrevendo no chat. É tipo aplicá-lo por ele na prática. É novidade. Seria como transformar alguma atividade em um jogo. Pronto, a Luana está mais nesse sentido do que seria a gamificação. Transformar alguma atividade em jogo. Sim, a gamificação vai nesse sentido. Bom, todo mundo aqui tem cartão de crédito. Quando vocês usam cartão de crédito, vocês têm uma bandeira do cartão. Você ou é ouro, ou é prata, ou é platina, ou é black, que agora botaram o black acima do platina agora, né? Então, vão mudando essas definições. Quanto mais você compra, mais o seu limite aumenta. E em uma categoria maior, você vai sendo encaixado. Por quê? Porque você está gastando e tal. Então, aquilo vai te dando status. Então, você vai comprando, você vai ganhando pontos, você vai ganhando emblemas, você vai sendo encaixado em uma bandeira melhor do seu cartão, e aquele status te dá um poder de compra maior. Meu cartão é internacional, então
na frente dos outros cartões você é o melhor. Isso se chama gamificação. Os cartões de crédito são gamificados. O que seria gamificação? Transformar uma atividade que não é jogo em jogo, com elementos de jogos, entendeu? Então, assim, é uma atividade de não jogos com elementos desses jogos. Então, eu utilizo elementos dos jogos para trabalhar como se fosse um jogo, mas na verdade não é um jogo. A definição seria essa aqui, ó. Tem como princípio a apropriação de elementos dos jogos aplicados em contextos, produtos e serviços necessariamente não focados em jogos, mas com a intenção de promover a motivação e o comportamento do indivíduo. Então, assim, você pegar qualquer atividade e transformar ela numa dinâmica de jogo, ela se torna uma gamificação. Mas, vejam bem, gamificação não é utilizar jogos. Se você está utilizando jogos, você não está fazendo gamificação. Você pode até utilizar um jogo ou outro dentro de uma atividade gamificada. Exemplo, a professora Sidilene está trabalhando com vocês o conteúdo de química, e dentro desse conteúdo de química ela colocou algumas regras ali. Regras já são algo do jogo. E ela definiu um personagem, um avatar para cada aluno. E aquele aluno, ele ganha moedas no decorrer das atividades que ela vai passando para vocês. Então, cada moeda você pode trocar por poderes. O que seriam esses poderes? Eu posso, com um poder, eu posso, sei lá, adquirir eu posso comprar um poder para resolver uma questão que eu não sabia, que é difícil. Então, com essas moedas, quem é o mediador daquilo tudo que a gente vai chamar de mentor é a professora Sidilene, você transfere as moedas para ela e ela resolve a questão para você. Então, você comprou o poder de resolução de um exercício. Então, isso é uma atividade gamificada. E dentro de uma das atividades, a professora Sidilene colocou um desafio para vocês resolverem um problema a partir de um jogo digital. Bom, se aquele jogo digital ele está dentro dessa dinâmica da gamificação maior, tudo bem, você ainda continua sendo gamificação isso. Agora, se a professora Sidilene só utilizou um jogo e disse que aquilo ali era gamificação, não. Ela simplesmente utilizou um recurso digital, o jogo digital, para trabalhar o conteúdo com vocês. Então, é um recurso didático. Agora, se o jogo se encaixa dentro dessa dinâmica toda das atividades, aí sim. Mas a gamificação, o princípio dela é não utilizar jogos digitais, e somente as atividades, os elementos dos jogos para trabalhar esse contexto de não jogo. O que são elementos de jogo, gente? É um personagem, que é o avatar, são as regras, são os pontos, são os emblemas que você ganha, são as moedas, as recompensas, os status, você pode colocar um ranking, quem ficou em primeiro lugar. Então, no marketing, a gente tem muito isso. No marketing, que eu digo, é no comércio, para vendas. Então, a gamificação, ela se intensifica no mercado de vendas e marketing, depois ela vai para a educação. Só que tem um perigo quando ela vem para a educação, porque tem muitas pessoas que trabalham a gamificação com esses elementos motivadores, que incentivam os alunos a estarem trabalhando aquilo, mas no sentido de ganhar pontos, de aumentar o status, aumentar o nível, tem que ter um equilíbrio dentro da educação. Porque se você trabalha a gamificação da mesma forma que você trabalha ela no mercado de marketing, o mercado de marketing traz a gamificação com a teoria de Skinner, você vai estar aplicando a teoria de Skinner de estímulo-resposta ali dentro da educação. Então, a gente precisa dosar. O que seria essa gamificação, que eu vou falar um pouco mais na frente, que seria a gamificação estrutural, que utiliza de todos esses elementos, e a gamificação de conteúdo, que vai realmente envolver os alunos nessa interação, trabalhar mais em parceria, trabalhar mais essa dinâmica do significado da atividade e tirar um pouco mais esse caráter de competição, esse caráter de ganho de pontos, de status, aonde quem está em primeiro lugar é melhor de quem está em segundo ou de quem está em último. Então, a gente precisa tomar um cuidado quando se vai trabalhar a gamificação na educação. Ok? Bom, agora parece que ficou tudo claro, né? Mas o que seria o jogo digital? O jogo digital, ele é educativo? O jogo digital, ele é didático? Ou o jogo digital é pedagógico? E a gamificação, tem alguma diferença? Bom, para não alongar muito, eu vou explicar isso aqui rapidinho para vocês. Todo jogo digital,
de acordo com uma definição da Maria Cleófas, e acho que Marlon também está nesse artigo, que é o professor de Química lá da Federal do Goiás, eles têm um capítulo do livro que eu acho muito interessante quando eles fazem essa definição, que todo jogo ele é educativo, todo jogo digital ele vai ser educativo, só que ele pode ser educativo informal ou formal. O formal pode ser formal ou formalizado, tanto faz, formal ou formalizado. Ele pode ser informal ou formal. O que seria um jogo digital informal? Esse jogo digital educativo informal é um jogo comercial. Por exemplo, você está jogando, sei lá, Deus da Guerra, Age of Empires, o que mais? Jogo que eu gosto muito de jogo de tiro, Sniper Elite. Ali dentro do Sniper Elite, que é um jogo que eu gosto bastante, eu consigo gerenciar recursos, eu consigo ler mapas, eu consigo ter uma visualização ampla do terreno e montar estratégias para poder derrotar o inimigo. Isso aí é um aprendizado que não está implícito no jogo, mas eu aprendo. Em um jogo de estratégia, você aprende a gerenciar recursos, administrar populações, montar a sua própria comunidade, então você está aprendendo. Então, isso se chama jogo educativo informal, porque você vai aprendendo sem ter aquela intenção primeira de ele te ensinar essas coisas. Então, quem diz assim para mim, o jogo vicia as pessoas, o jogo vicia as crianças não querem saber mais de nada, o jogo não se aprende nada. Gente, a criança aprende coordenação motora, desenvolvimento cognitivo, gerenciar recursos, interação quando o jogo é multiplayer, interação com outras pessoas. Então, quando vem me dizer que a criança não aprende nada com o jogo, está faltando leitura. É porque realmente a pessoa não gosta de jogo. Vicia, mas ninguém vai dizer para uma outra pessoa que gosta muito de estudar e se tranca num quarto que ela é viciada em estudo. E tudo em excesso faz mal. Então, quando uma pessoa é viciada em estudo, lê livros, passa o tempo todo trancada, não interage com as outras pessoas, faz um mal a ela também, de certo modo. Mas ninguém vai te criticar, todo mundo vai elogiar, falando de tal estudioso, passa o dia todo ali estudando dentro do quarto. Então, o que falta hoje, que vários autores discutem, é justamente essa maturidade, esse discernimento de começar a enxergar o jogo, realmente o potencial do jogo e como ele pode ser trabalhado. É claro que o excesso faz mal. Então, focam-se muito nos pontos negativos do jogo, principalmente a mídia jornalística, para criticar. O jogo faz mal, a visão, porque passa muito tempo ali, o jogo cria influências negativas, aí começam a pegar casos isolados. Fulano de tal matou não sei quantas pessoas porque jogava Free Fire. Aí começam a pegar esses casos. Sim, é um caso isolado. Eu joguei Counter-Strike, joguei Sniper Elite, eu joguei Free Fire e nem por isso eu saí, peguei uma arma, comprei uma arma e saí matando as pessoas. Entendeu? Então, assim, tem um autor, o Mark Prensky, que ele vai fazer uma discussão, não vou entrar nessa seara bíblica, mas ele faz uma discussão nesse sentido, que desde a época da humanidade, assim, do contexto bíblico, se tinha violência. Então, ele se discute o seguinte, hoje o pai vê um filho jogando GTA e diz que o jogo é violento, ele não pode jogar aquilo. Em vez disso, ele não pergunta para o filho. Quando o filho bate numa prostituta dentro do GTA, por que ele não pergunta? Você sabe o que é uma prostituta? Por que você bateu nela? Tenta entender e conversar com ele, explicar a dinâmica do jogo. Porque o GTA você pode jogar ele todinho para cumprir suas missões sem fazer nenhuma bobagem ali dentro. Porque se você fizer alguma coisa, a polícia vem atrás de você, né? Então, assim, ele vai fazer uma discussão que na Bíblia também existe muita violência. Sei lá, o mar se abriu e aí, quando ele se fecha, morrem muitas pessoas ali, e fora as guerras que aconteciam. Mas nós, pelos nossos pastores, padres, pais, somos educados para entender aquilo de forma ética e moral, entendeu? Então, por que no jogo a gente não pode sentar e conversar também? Então, tem toda essa discussão que se negligencia o potencial do jogo e se critica bastante, entendeu? O que eu trouxe a questão da Bíblia não foi para criticar, mas simplesmente para mostrar que a gente é educado a entender aquilo como moralmente correto. Por que no jogo a gente não é educado também para entender esse universo do jogo, como esse exemplo do GTA que eu falei para vocês?
Se uma criança bateu numa prostituta, um adolescente está jogando GTA, bateu numa prostituta no jogo, por que ele não entende? O pai senta com ele ou a mãe e tenta conversar o que é aquela profissão, por que é daquele jeito, por que não se deve bater, e aí jogar junto com seu filho também. Mas é mais difícil, né? Enfim, isso aí é assunto para uma outra palestra. Então é isso. Isso seria o informal. O formal ou formalizado, ele é, por exemplo, você pegar o Deus da Guerra e trabalhar a mitologia grega numa disciplina de história. Aí ele sai de informal para formalizado. Aí ele se chama jogo digital didático. Por quê? Professor, mas o Deus da Guerra não já é comercial? Sim, mas você pegou o jogo, colocou a intencionalidade de didática nele para ensinar um conteúdo ali de história. Então, ele é um jogo digital didático, ok? E o jogo digital pedagógico é quando você pega o jogo do zero e coloca a intencionalidade que você quer ali. Eu pegar uma ideia da química e transformar em um jogo. Aí ele passa a ser um jogo digital pedagógico, ok? A gamificação eu já acabei dizendo para vocês, né? Tem a estrutural e a de conteúdo, que eu expliquei agora há pouco. A estrutural são todos os elementos aí dos jogos, que é o personagem, pontos, emblemas, moedas. E o conteúdo seria essa interação, o feedback que se dá, a dinâmica do jogo, envolver de forma mais pontual ali, de modo que se equilibre essas questões, né? Tanto da motivação intrínseca como a motivação extrínseca. Bom, agora eu vou falar um pouco para vocês, já que a gente definiu o que é gamificação e jogos digitais, um pouco dos projetos de pesquisa que a gente desenvolve aqui. Como eu falei para vocês, anteriormente eu trabalhava mais com jogos digitais, recentemente eu estou trabalhando com gamificação. Então, o último trabalho que eu vou mostrar para vocês que é sobre gamificação. Bom, a gente tem um projeto financiado, que foi o que eu falei para vocês que conseguimos recurso, ele já acabou, né, mas o recurso ficou, que é o desenvolvimento e aplicação de objetos de aprendizagem para o ensino de ciências /química como ferramentas socioculturais. Objetos de aprendizagem é todo aparato, todo recurso digital ali que se utiliza com intenções didáticas, né? Então, os jogos digitais se encaixam aí dentro. É chamado como ferramentas socioculturais porque a teoria que eu trabalho é essa. Então, eu não construo um jogo só pelo jogo. Quando a gente vai construir um jogo, ou então uma metodologia para trabalhar o jogo, a gente sempre envolve questões socioculturais. O que seria isso? Bom, eu vou trabalhar um conteúdo de, termoquímica com os alunos, então eu vou pegar uma situação ambiental de Bacabal para trabalhar esse conteúdo, as queimadas, aqui na cidade, por exemplo, o que ocorre, como é que eu posso extrair um conteúdo de química dali. Então, esse é um projeto guarda-chuva, porque ele é financiado, e dentro desse projeto guarda-chuva a gente encaixou todos os outros aqui que eu vou mostrar para vocês. Aí ele tem um coordenador e um vice-coordenador, né, iniciou com isso. No começo tinha 3 alunos de C, um era bolsista, né, os dois eram voluntários, professores da rede, que são 2 alunos egressos, um ainda continua aqui com a gente, né, que desenvolveu um jogo aqui com a gente, foi o tema da monografia dele, 2 alunos de mestrado e 2 alunos de mestrado egressas. E 2 técnicos, né, um de TI e um de design. O design hoje saiu daqui e voltou um de TI, então a gente tem 2 de TI aqui. E a gente vem trabalhando, né? A equipe vai reduzindo, os egressos acabam pegando contratos aqui na prefeitura, no estado, e acabam ocupando tempo, e é muito difícil a gente conseguir uma reunião com todos ao mesmo tempo. Aqui é o nosso xodó, né? O Planeta Químico, uma aventura no cotidiano. Esse título aqui foi o projeto de monografia do Thiago, a importância do design de games no desenvolvimento de jogos digitais para o ensino de ciências /química, implicações para a sala de aula, que tinha como objetivo destacar as vantagens do design de game, analisando os impactos dos elementos essenciais no ensino de química. Então, assim, a gente focou nos elementos do design de game. Design de game é um mundo à parte aqui dentro da teoria de games. Então, é como eu construir um personagem, como é que ele tem que se movimentar, como é que tem que ser a história, como é que tem que ser a interação com ele, a mecânica do jogo, como é que as regras envolvem os usuários, né, os jogadores, alunos, e por aí vai. Isso resultou num trabalho, né, num artigo, que foi uma premiação do Jalequim, que é o Encontro Nacional sobre Jogos, né, e Atividades Lúdicas, no ensino de Química, Física e Biologia.
Aí a gente tem esse artigo, se vocês quiserem acessar depois, é só procurar ele na internet, está bem fácil, o equilíbrio entre o design de games e o design institucional do desenvolvimento de um game pedagógico, que a gente vai falar um pouco de como o Planeta Química foi desenvolvido, né, cada etapa, do ponto de vista da pesquisa, não é só dizer do ponto de vista técnico, a gente utilizou o programa tal, a gente utilizou ferramenta para tal, para desenhar, não é isso. A gente vai discutindo do ponto de vista teórico mesmo, como foi que a história do personagem foi pensada, como foi que o desenho do próprio personagem foi pensado, como é que o cenário foi planejado também, tudo isso a gente vai trabalhando para desenvolver o jogo. E ele trabalha dentro de uma abordagem de ciência, tecnologia e sociedade. Então, é uma personagem, não sei se dá para vocês olharem, tem uma personagem pequena aqui, ela é chamada Irene, em homenagem a Irene Curie, que foi uma grande química, Nobel, né? E aí ela vai percorrendo a cidade e dentro dessa cidade ela vai encontrar diversos desafios com conteúdo de química. Então, ela encontra indústrias poluindo a cidade com CO2, com CO, com dióxido de enxofre, que se forma uma chuva ácida também, e ela tem que combater essa chuva ácida. Então, tem todo um enredo ali por trás. E ela encontra problemas de lixo na cidade, aí já um conteúdo da CTS. Encontra lixo, como é que ela tem que resolver essa situação do lixo. Ela vai encontrar também animais peçonhentos dentro da cidade, enfim. Ela entra dentro de uma escola para pegar um livro, ventiladores e lâmpadas caem na cabeça dela, é uma crítica que se faz também à infraestrutura das escolas. Então, não é só o conteúdo pelo conteúdo, é o conteúdo dentro de um contexto. É por isso que a gente chama de abordagem sociocultural. Aí aqui, a produção de significado utilizando o jogo Planeta Químico com base na teoria da ação imediata. Isso aqui é um referencial teórico que a gente utiliza para buscar entender como é que os alunos produzem significado daqueles conceitos implícitos no jogo, jogando. E aí foi uma dissertação, né, de um aluno minha de mestrado, meu primeiro aluno de mestrado, foi em 2018, que ela analisou o domínio e a apropriação dos conceitos químicos a partir das relações de produção e significados durante uma sequência didática, utilizando o jogo Planeta Químico como principal ferramenta sociocultural. Então, assim, nesse tipo de pesquisa, eu não estou interessado em saber se o aluno aprendeu o conteúdo, eu estou interessado em saber como ele aprende. Então, eu não posso dizer que o jogo, isso aí que eu acho errado em algumas pesquisas que utilizam jogos. Eles utilizam jogos e simplesmente dizem o jogo ele é uma ferramenta potencial porque aumentou a nota dos alunos. Para mim isso é um absurdo, porque só o fato de, às vezes, ele dá o conteúdo, aí ele repete o conteúdo com o jogo, aí diz que o jogo é potencial porque aumentou a nota do aluno. Então, simplesmente você reforçou o conteúdo com o jogo e você coloca o mérito no jogo, mas você tem que analisar o processo. O simples fato de você colocar um alfinete diferente dentro de uma sala de aula, você altera todo o processo. Então, toda essa dinâmica de aula ela vai ser alterada também. Então, eu já sei que se eu inserir o jogo, vai alterar o processo de ensino e aprendizagem ali dentro. Então, eu estou interessado em saber como isso é alterado. Então, eu estudo isso dentro de sala de aula com esse tipo de pesquisa. Como é que os alunos produzem esse significado, esse aprendizado, em outras palavras, com o uso de uma ferramenta que faz parte da cultura deles. Por isso que se chama ferramenta cultural, entendeu? Porque o jogo faz parte do ambiente deles. Esses jovens já nasceram dentro do meio digital. Então, é diferente de uma pessoa com 50, 60 anos que manipula um celular do que uma criança hoje. Às vezes você tem uma criança de 2 anos que sabe mexer melhor no celular do que uma pessoa de 60. Que aí tem um termozinho que Mark Prensky chamava de nativos digitais e imigrantes digitais, né, que já tem até críticas a esse termo, que não se chama mais nativos e imigrantes, se chama residentes e visitantes. E aí é uma outra discussão também. Aqui, desenvolvimento de um espaço de divulgação científica a partir do uso dos jogos digitais como ferramenta sociocultural, né? Isso aqui era para desenvolver um espaço de divulgação científica. Hoje a gente tem muitos museus de ciência espalhados pelo Brasil, mas o Museu do Game, como espaço de divulgação científica, não tem. Então, a gente veio com essa proposta inovadora de trazer o museu como se fosse um museu de ciência, mas que trabalha games. E aí vocês viram aquele acervo no início, né, das fotos, e essa foi uma proposta inicial, com um trabalho de iniciação científica de um aluno,
que acabou se desmembrando em um trabalho como é que eu posso dizer, de monografia dele, né, divulgação científica a partir de atividades museológicas, porque aqui ele tenta constituir um espaço, né, então não foi muita coisa assim para frente. O mesmo aluno começa a desenvolver atividades. E esse aluno já está comigo desde a IC monografia, acabei levando ele para o mestrado, e no mestrado, de fato, agora ele está desenvolvendo essas atividades, a gente está recebendo alunos, vai receber, né? Aí tem o Instagram do museu que está iniciando ainda, o trabalho dele está bem inicial ainda. Nós fizemos também aí uma identidade visual para o museu vai ganhar um outro espaço, ele vai se integrar ao Espaço Ciência, né? Tem um logozinho aqui embaixo, que é o Espaço Ciência Maria Laura Lopes. Nesse espaço a gente tem outros professores lá, que é um projeto grande que vai funcionar para receber escolas aqui e fazer um circuito. Então tem o museu, tem o Espaço Marie Curie, que vai trabalhar com formação de professores, tem um outro espaço que trabalha tecnologias, tem outro espaço que trabalha com material alternativos, tem o piquenique científico da biologia, que vai passear pelo campus, que a gente tem muita área verde aqui também, para eles identificarem coisas da biologia, por isso que se chama piquenique científica. Tem a cordelteca da física, né, que é um professor da física que trabalha com cordel. Então, esse projeto é bem maior. A gente já tem um espaço, ele também está em desenvolvimento, tem o Instagram dele, eu acabei não colocando aqui, mas vocês podem colocar SMLL, acho que dá para aparecer lá, mas a gente não tem muita coisa lá ainda não, tá ok? Aqui foi um trabalho de um aluno de mestrado, né, desenvolvimento de jogos digitais como atividade, de atividade museal para possibilitar a alfabetização científica. Aqui foi o projeto. Esse projeto ele tinha como objetivo analisar o envolvimento reflexivo e crítico dos alunos, né? Então, os alunos de ensino médio produziriam jogos, e a partir dessa produção dos jogos, dentro de um contexto ambiental da cidade, que envolvia o conteúdo de química, a gente identificar como esses alunos produziam significados. Como eu falei para vocês, eu não estou interessado em saber se o aluno aprendeu ou não o conteúdo, eu estou interessado em saber como ele aprende, é diferente. Então, quando eu boto um aluno desse para fazer um jogo, eu observo dentro da pesquisa como ele foi atrás do conteúdo, como ele interagiu com o seu colega. Será que a partir da construção do jogo ele se interessou mais em buscar informações? Então, estou interessado nesse tipo de coisa, porque se eu for fazer uma generalização, se eu consigo obter informações desse tipo dentro do campo da pesquisa, eu consigo fazer uma generalização nesse sentido de que quanto mais ferramentas eu insiro, e essas ferramentas elas estão dentro do rol apreciativo daqueles alunos no contexto cultural deles, mais eles vão produzir significado daqueles conceitos. Nesse caso, a gente insere os jogos como ferramentas culturais, né? Aí aqui era o projeto acabou mudando o título, ficou esse aqui, Alfabetização Científica por meio da criação de jogos digitais do tipo RPG. O objetivo praticamente ficou igual, e os alunos foram alunos de ensino médio do primeiro ano, 9 alunos que vieram para cá, para o PEDIC, desenvolveram 3 jogos, então eram 3 equipes de 3 pessoas. Esses jogos foram apresentados numa disciplina de instrumentação para os alunos universitários que acabaram avaliando esses jogos. E aí foi bem interessante, realmente os alunos buscaram mais informações, foram atrás do conteúdo e até hoje eles perguntam quando é que vão voltar para cá. Aí tem outro projeto que não está dentro do jogo, mas envolve essa questão, né? Foi um trabalho inicial, o uso da lógica de programação como subsídio na produção de significado do ensino de ciências, porque existe esse currículo, que é o currículo de referência em tecnologia e computação, que tentou acompanhar, feito pelo CIEB, que tentou acompanhar a Base Nacional Comum Curricular, porque lá fora, Inglaterra, Austrália, os Estados Unidos, eles têm um currículo próprio voltado para a tecnologia, e o Brasil não tinha. Então, a Sociedade Brasileira de Computação, junto com o CIEB, tentaram desenvolver esse currículo. É claro que já está bem mais avançado, e a gente fez um trabalho para investigar de que modo a lógica de programação pode contribuir para o ensino de ciência, né? Esse trabalho foi continuado numa outra dissertação de mestrado, né, o pensamento computacional no ensino de ciência, proposições curriculares de outros países e implicações para o Brasil. Infelizmente, esse trabalho não foi finalizado, né, a aluna acabou desistindo do mestrado, então a gente tem dados coletados, mas não finalizou esse trabalho. E aí, por que ele ajudaria nos jogos? Porque
é uma proposição curricular que está vindo para o Brasil. Então, se realmente ela for implantada, fica muito melhor para a gente trabalhar os jogos ali dentro dessa parte curricular de forma interdisciplinar. Aí aqui foi um trabalho de IC também, o Scratch como ferramenta de ensino digital para o estudo das soluções químicas. Aqui a gente trabalhou com alunos do ensino fundamental, né? A gente desenvolveu uma sequência didática em que, né, dentro dessa sequência didática, os alunos construíram jogos usando o Scratch, que é uma ferramenta de simples manipulação para a construção de jogos simples, de histórias, com um conteúdo de química dentro de um contexto ambiental da cidade. Aí aqui é o aluno, né, de C que estava aplicando esses jogos com os alunos do ensino fundamental. Vale lembrar que o projeto começou com uns 15 alunos, acabou terminando, acho que com 6 alunos só, e depois, no final, só, acho que 4 permaneceram, né, 4 ou 5. Acho que foi isso, que os outros 2 não conseguiram apresentar o trabalho, acabou perdendo, deletando o trabalho deles. Não sei como. Mas, assim, era feito no contraturno, os alunos não ganhavam nada com isso e eles tinham outras atividades. E eles acabaram, a gente vê como um ponto positivo esses outros alunos terem continuado, não vê como um ponto negativo, porque tem todo esse contexto, né? E tem o contexto também da defasagem dos computadores. A gente acabou indo para uma escola militar porque era a única da cidade que tinha computadores com internet. Ainda eram computadores com o Linux Educacional 5.0, que tinha a nossa webcam de captura para fazer, e o programa para capturar tela e imagem só funcionava no 6. E só tinha um computador que tinha o 6 instalado. Aí aqui é um outro trabalho, né, que está em andamento, para suporte de avaliação da aprendizagem na aplicação dos jogos digitais voltados para o ensino de química. Isso aqui é um trabalho de revisão da literatura, em que o aluno vai fazer uma revisão sistemática dos trabalhos que fazem uso de jogos para trabalhar a avaliação. E é claro que ele vai fazer essa análise dentro do referencial teórico da avaliação. E aqui seria o uso da gamificação no ensino de ciências, né? Esse aqui é um pequeno exemplo que eu trago para vocês. Foi uma dinâmica que eu montei na pandemia com os alunos. Eles reclamavam muito que estavam com dificuldades de se trabalhar os conteúdos, porque estava tudo online. Aí eu acabei montando a disciplina de forma gamificada. Tem o meu avatarzinho aqui em cima, que é o Dr. Hall, e os alunos aqui embaixo, cada um com seu avatar, que eles montaram o próprio avatar em aplicativos de avatares. Cada aluno tem um nome, eles botaram um apelido para ele, e cada cor dessas aqui não dá para olhar, mas tem um artigo que vocês vão conseguir acessar essa planilha, até mesmo se vocês quiserem usar. O artigo está em outro slide aqui que vocês podem acessar. Aí vocês vão entender a partir desse artigo o que é gamificação estrutural de conteúdo também. Então, cada cor dessa aqui é uma jornada. Então, tem um enredo por trás disso. Eles têm que desvendar os mistérios da ciência, foi uma disciplina de metodologia do ensino de ciências, e aí, dentro de desvendar esses segredos, eles vão ter ajuda de cientistas. Os cientistas são, na verdade, os artigos, né, que a gente trabalha nas disciplinas. Então, cada um tem o desafio 1, desafio 2, desafio 3, desafio 4, primeira jornada. Segunda jornada, desafio 1, 5 e 6, e por aí vai, né? E tem um desafio final, que seria a construção de uma sequência didática que eles iam apresentar. Cada atividade dessa, a gente trabalhava aqui no Google Sala de Aula, então foi integrado, que é no Google Planilhas, que eles visualizavam as notas deles, e no Google Sala de Aula. Cada atividade feita valia 50 pontos, cada atividade apresentada valia os outros 50, então toda atividade valia 100 pontos, 50 por ter feito, e aí eu corrigi, e 50 por apresentar. Então, aqui a gente tem a grande aventura metodológica, a primeira jornada, e aqui a gente faz a divisão, né? Dentro do Google Sala de Aula, tinha a história, né, do enredo da atividade, e a gente ia dando feedback por aqui, e trabalhando no WhatsApp também. Aí aqui tinha uma tabela de recompensa, poderes e punições. Tem até uma foto minha aqui, que o nome do poder é chamado Ajuda do Mentor. Então, ele, com 40 moedas, conseguia comprar a minha ajuda, né? Então, se ele comprasse esse poder, eu ajudava ele em alguma situação de apuros ali que ele tivesse.
Aí tem um bonequinho aqui na punição, que é uma criança com o cabelo todo bagunçado, é chamado Cabeleira da Discórdia. Só para dar um exemplo para vocês. Então, assim, como eu tinha poucos alunos, era chato. Eu estou dando a aula, como, por exemplo, a palestra, então todos vocês, assim, com o vídeo fechado, né? Quando vim aqui para a Cabeleira da Discórdia, era o seguinte: se o aluno passasse mais de 5 minutos com a câmera fechada, ele tinha que, na próxima aula, aparecer com o cabelo todo bagunçado e mandar um print. Aí esse print ia para o histórico dele, aí a gente às vezes postava no WhatsApp também. Era uma forma da gente brincar. E aí todos os alunos assistiam a aula com a câmera ligada, para não ter que apresentar a Cabeleira da Discórdia, senão ele também perdia moeda se ele não apresentasse. Aí aqui é o inventário dele, né? Aqui é a Jéssica. Ela tinha moedas, então ela ia ganhando moeda. Aí aqui ela comprou um dos poderes, que é o Power Mega Tranquilidades, né? Ela gastou 100 moedas aqui. Esse poder, ela adquiriu tantas moedas, comprou o poder para não fazer nada da atividade. Então ela acabava ganhando os pontos da atividade em cima da apresentação de um outro aluno, e esse aluno ganhava 15 pontos, que vale mais do que as moedas. Aí esse artigo aqui, vocês podem acessar, ela está na revista Ludus, Gamificação no Ensino de Ciências, desenvolvimento de uma plataforma de gerenciamento das atividades. Lá eu explico como foi feito a plataforma e como é que vocês podem utilizar. Vocês têm acesso também a essa plataforma, tem um linkzinho lá que vai direto para o Google Planilha. Ela está somente em visualização, mas vocês podem ir lá em cima. Eu botei visualização para ninguém alterar a planilha, mas vocês podem ir lá em cima, em arquivo, copiar a planilha, vocês copiam para o drive de vocês e podem fazer as modificações que vocês quiserem, ok? E aqui é uma forma que a gente trabalha os nossos referenciais teóricos. O principal referencial teórico de análise das nossas pesquisas é a teoria da ação mediada, né, como eu expliquei para vocês. Eu analiso a aprendizagem dos alunos, como é que ocorre a aprendizagem em todo esse processo. Referenciais de ensino. A gente sempre trabalha dentro do contexto da alfabetização científica, ou ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, ou ensino por investigação, educação ambiental, dentre outros, como agora eu estou trabalhando com avaliação com aluno de mestrado. E o suporte, né, são a teoria dos jogos, que a gente envolve todos aqueles elementos dos jogos, que já entra mais aí na questão da computação. Análise de conteúdo, que é Bardange, que vocês vão ouvir falar muito disso aí, vocês estão no primeiro e terceiro período, né, que a professora Sidlene falou, mas quando vocês forem trabalhar com o ensino, vocês vão ouvir falar muito na análise de conteúdo e análise de enunciado, né? Como eu filmo todas as aulas nesses projetos, a gente analisa o enunciado ou o discurso dos alunos, que eu já vou entrar dentro de uma área da linguística. Então, aqui eu tenho captura sincronizada, que são como eu organizo a coleta de dados, gravação em vídeo e voz, entrevistas semi-estruturadas, notas de campo e atividades e exercícios. Eu utilizo o programa Camtasia para poder fazer captura sincronizada. O que seria captura sincronizada? É tipo um tutorial do YouTube. A câmera do notebook está filmando tanto você como a tela do computador. Então, a partir disso, eu analiso como é que o aluno interagiu com o jogo ou interagiu com o colega do lado dele. O MaxQDA, que é um programa de análise de dados, né? Esses dados, esses vídeos são transferidos para esse programa MaxQDA, e lá eu vou codificando o discurso dos alunos para ter um dado mais quantificável para trabalhar com gráficos. E assim é feito também uma captura com a câmera com tripé de todos os alunos para eu ver o ambiente todo. Então, assim, não significa dizer que eu vou usar tudo isso. Mas, quanto mais coisa eu tiver, eu posso selecionar. Às vezes o áudio do computador não ficou legal, mas o da câmera com tripé ficou e a imagem também, eu vou lá. Ou se eu quiser uma imagem panorâmica da sala de aula para ver como foi que ocorreu a dinâmica de interação entre grupos, aí eu vou na câmera. Então, quanto mais instrumentos de coleta de dados tiver, melhor. E é isso, gente. Muito obrigado. Acabei falando muito, né? Mas eu não precisava me preocupar com o tempo, então não me preocupei. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Não, foi esse piorou. Alguém se manifestou aí, gente? Boa noite aí a todos. Professor Halbert, muito obrigado aí pelas
diria assim, exposição, né, do material que, eu diria assim, é novo para todos, né? Ou seja, né, com certeza tem muita dúvida e eu não sei, eles estão tão tímidos que nem querem perguntar, né? Mas eu tenho algumas coisas, né, como uma certa curiosidade em relação a essa questão e também em relação à pesquisa, né? Porque a gente vê, tem muito material disponível na internet, voltado para aprendizagem, né? Usando os jogos e tal. E a gente vê que muito deles, confesso assim, vou até usar um termo chulo, né? São muitas porcarias, né? Não dá para aproveitar muito bem, né? Como algo voltado para a aprendizagem, né? E aí, eu não sei como fazer, diria assim, como filtrar isso, porque imagine, um professor, diria assim, recém-formado, está trabalhando com uma certa turma e quer aplicar um determinado recurso, né? Ou até jogos mesmo, né, e tal, mas ele não tem algo que possa filtrar isso, avaliar se realmente é bom ou não, né? Como fazer isso, né? Eu não sei se há alguma coisa que pode ser feita nesse sentido para verificar se realmente atende o objetivo proposto, né, de determinados jogos, né? Porque a gente vê que tem muita coisa ruim, né? Mas também tem muitas coisas excelentes, boas, né? Tá? E eu trabalho com a parte de informática, que lá no final do conteúdo, né, da nossa disciplina, a gente vai trabalhar um pouco de esse objeto de aprendizagem, né? Mas é mais algo, diria assim, explorativo, né? Ir na internet, pesquisar, depois fazer uma avaliação sobre isso. Mais ou menos no final da disciplina a gente faz algo nesse sentido. Então, é nesse sentido que eu questiono, né? Como a gente ter algum parâmetro para avaliar que aquilo é bom ou não, né? E passar, talvez, essas informações para aqueles que querem, diria assim, usar esses recursos. Vocês têm, assim, alguma coisa que poderiam orientar nisso, nesse sentido? Professor, é interessante sua pergunta e, assim, realmente a gente tem que... O único caminho é saber filtrar, né? Então, a gente tem que sentar e pesquisar realmente, e uma hora você vai ler um trabalho ruim, outra hora você vai pegar um trabalho bom e você vai Muito conseguir comparar aquilo e saber realmente se aquilo que você estava lendo anteriormente se encaixa dentro do que você estava buscando. Eu costumo dizer que tem muita gente hoje que quer trabalhar com ensino, né? Mas as pessoas que querem trabalhar com ensino, elas não sentam para ler. E é a mesma coisa, eu vou querer fazer uma síntese, eu vou querer trabalhar num laboratório de síntese orgânica. Mas se eu não sei fazer síntese orgânica, eu vou me meter para fazer síntese orgânica. E se eu quiser fazer uma síntese orgânica, eu vou ter que sentar e estudar. Eu vou ter que estudar a técnica, eu vou ter que estudar os referenciais da parte de orgânica para poder não falar nenhuma bobagem, até porque o campo já está bem definido, um exemplo, né? E aí eu tenho uma área mais objetiva, onde eu posso fazer uma comparação ali e dizer se o meu trabalho está bom ou ruim. Na área de ensino, na área de educação, realmente algumas coisas elas são muito subjetivas, e o que vai te definir se o trabalho segue essa lógica, esse caminho, é a metodologia daquele trabalho, é o campo teórico, quase caiu, é o trabalho teórico que ele desenvolve para você realmente ter esse discernimento, essa maturidade. Então, eu costumo dizer que o coração das pesquisas em ensino e educação é a metodologia e o referencial teórico adotado, porque quando você adota um referencial teórico, ela implica também dentro da sua metodologia ali, tanto de análise dos dados, como a sua própria metodologia de ensino também. Então, tem muito essa questão também de você estar olhando para isso. Então, geralmente, você pega... O que acontece muito no caso dos jogos, de forma específica? Você pega entusiastas em jogos que geralmente não estudam essa parte teórica, estudam mais a parte prática de como desenvolver um jogo e se encantam com o universo do jogo e utilizam o jogo para
como é que eu posso dizer, para motivar os alunos. Sim. E a motivação, e não num campo teórico, mas num campo empírico, de leitura da própria pessoa que está ali aplicando aquele jogo, acaba indo no sentido de potencializar o jogo. O jogo motivou, o jogo é potencial, o jogo é isso. E se realmente você quisesse pesquisar motivação no uso de jogos, você ia para um campo teórico da área da motivação. Que aí teria que sentar e ler realmente o que seria motivação dentro de todo aquele contexto de aprendizagem. O jogo motiva? Motiva, mas como ele motiva? Eu vou potencializar o jogo porque ele motivou os alunos? É como eu falei lá atrás, o simples fato de você ter inserido uma ferramenta que faz parte da cultura dos alunos vai causar motivação neles, ou não, entendeu? Então, mas o que a gente tem que entender é que altera esse processo. Então, eu não posso intensificar esse mérito a uma ferramenta porque os alunos se motivaram, interagiram. Então, acho que o foco de análise ele tem que ser outro. Eu posso direcionar para essa análise para o lado da motivação, para o lado da interação, eu posso, mas eu tenho que saber como que eu vou fazer isso. É só para dizer que o aluno se motivou e fez uma prova e teve uma nota melhor, eu não concordo com esse tipo de análise, entendeu? Uma outra coisa que eu venho defendendo muito dentro da pesquisa, que muitas vezes eu não sou nem compreendido dentro dessa área por alguns colegas, que não os colegas que trabalham com jogos, mas os colegas da área de ensino que não trabalham com jogos, que acabam pegando trabalhos para avaliar. Eu defendo muito o estudo teórico epistemológico da construção de jogos. Um exemplo, você acabou de tocar, tem muita porcaria na internet de jogos. Só que você pega aquela porcaria, que não impede, eu não estou dizendo isso, estou dizendo que o jogo, em termos de conteúdo, é ruim. Mas olha só o fato de você aplicar e você criar uma sequência didática ali, que investigou a aprendizagem dos alunos, focou no processo e não no jogo em si, que eu vou chamar de produto nesse sentido, ele consegue fazer uma publicação, porque o olhar se volta para o contexto que foi criado ali, de análise da aprendizagem dos alunos, e não no jogo em si. Entendeu? Então, eu defendo uma bandeira que se tem que olhar para a produção do jogo e para essa análise do processo. Por quê? Se você cria um jogo que já tem essa intencionalidade, como foi criado o Planeta Química, que envolve um estudo teórico da CTS, que envolve um estudo teórico da teoria dos jogos, que envolve um estudo teórico da teoria da ação imediata, de como é que os alunos podem interagir com aquele jogo, criando hipóteses. Consequentemente, quando você for fazer uma sequência didática em que o foco se volte para a análise da aprendizagem dos alunos, a construção do jogo contribuiu para aquilo. Então, eu pensei nos dois, tanto na construção como na aplicação. E muitas vezes, dois trabalhos separados. E quando eu faço um trabalho desse voltado para a análise teórica da produção do jogo, muitos avaliadores entendem que eu foquei no produto. E aí não entendem o trabalho, e muitas vezes o trabalho é até rejeitado quando envia para uma revista, porque o foco é o produto, eles querem uma aplicação. Já chegou casos de eu aplicar um jogo só para ele poder, assim, ser aceito num congresso, por exemplo. Eu aplico o jogo, mas em forma de teste. É claro que isso é muito válido. Dentro desse processo a gente faz os playtests, mas o playtest que ele quer em termos de aprendizagem, aí eu acabo dizendo que o jogo motivou, o jogo trouxe interação, que é uma coisa que não está no meu foco. O meu foco é realmente analisar a aprendizagem, não esse retorno imediato ali. Mas esse retorno imediato, ele faz parte do processo de criação. Quando a gente cria, a gente não aplica o jogo quando ele termina, a gente aplica durante o processo de produção, justamente para receber os feedbacks e refazer o jogo. Isso faz parte, né, também. Mas, enfim, é uma bandeira que eu venho defendendo realmente aí com unhas e dentes aí, como esse trabalho da gamificação, ele está nesse sentido. Certo. E é uma revista da área de jogos que foi analisada pelo pessoal que trabalha com jogos, então eu já não tive tanto esse problema, entendeu? Ok. Tem alguém que levantou a mão aí para a Larissa Matos. Larissa, fica à vontade. Não sei se eu respondi sua pergunta, professor Paulo. Não, tranquilo. Porque realmente eu vejo... Estou até interrompendo a Larissa, cadê? Larissa? Pode falar, professor. Pode terminar de falar. Pode fazer sua pergunta. Depois eu converso um pouquinho mais com o Robert.
Na verdade, eu não queria fazer uma pergunta, só queria fazer um elogio. Eu também sou a favor de trazermos essa parte lúdica. Eu vejo a gamificação como uma parte lúdica dentro das salas de aula. Eu acho que os projetos têm que sair, sim, dos laboratórios e ir para a sala de aula. Eu acho muito interessante. Eu sou estudante de química e muitas vezes eu preciso criar na minha mente um tipo de mundo digital para que eu possa compreender aquilo que o professor está querendo me dizer, que para ele às vezes é muito simples, mas para mim, que nunca tive dentro de um laboratório, então eu preciso desse mundo digital, pelo menos dentro da minha cabeça. Eu acho que a gamificação ela quebra muitos paradigmas, achando que é só um jogo, não se aprende. Aprende sim. Aprende muito da maneira como é aplicado. E a gamificação, eu também não sabia o que era, só que poucos meses atrás eu recebi uma proposta justamente de um projeto de gamificação dentro do INPA. E somente eu era estudante de química, só que ela queria pessoas que tinham algum certo tipo de experiência, né? E aí eu usei justamente a disciplina do professor Paulo Coceiro, que bem no finalzinho nós somos obrigados, assim, obrigados não, nós somos convidados a fazer uma pesquisa justamente de aplicativos que ensinam química. E eu justamente usei esse argumento. Você tem experiência, Larissa? Tenho, porque eu fiz isso. Então, assim, vai ser muito bacana que eu vim de escola pública, eu sei como é que é, eu nunca nem entrei dentro de um laboratório, mas como eu gostaria que existisse uma gamificação, por exemplo, de reações, e eu pudesse ver, né, isso aqui forma precipitada, isso daqui não forma precipitada, eu gostaria de ver dentro desse mundo digital. Então, eu te parabenizo, professor, nossa, é muito bacana, né? Muito bacana mesmo. Esses novos alunos aí vão ter essa grande oportunidade de realmente ver coisas que às vezes não está aos nossos olhos nus, mas a gente pode ver dentro do mundo digital. Muito bom mesmo. Obrigado. Eu dou a disciplina de reações químicas aqui, né, que é a disciplina de orgânica, como eu falei que dou aula para grade comum, né? E o nome da disciplina aqui é Reações Químicas. Aí tem algumas atividades de laboratório que a gente trabalha nesse contexto investigativo, aí eu crio algumas histórias, né? Você falou do precipitado aí tem uma historinha que a gente cria lá que é uma carta invisível. Como é que você faria para descobrir o que está escrito na carta? Aí ele tem que passar em cima lá o cotonete com o reagente para poder o precipitado aparecer. Aí eles gostam bastante. Legal. Depois do que a Larissa colocou, eu acho que tem aí um desafio, viu? Se a gente depois puder conversar um pouco aí, talvez propor alguma coisa nesse sentido também, eu tenho bastante interesse. Fica aí aberto a isso aí. Bom, gente, tem mais algum colega que quer, algum aluno, algum discente que quer se manifestar aí, fazer alguma pergunta, professor? Não? Bom, professor, vou aproveitar aqui mais uma vez para agradecer esse pequeno seminário, né? Eu acho que a gente tem que promover mais coisas nesse sentido, porque tudo é muito novo nesse aspecto, né? Tanto que a gente até queremos reformular nosso programa, né? A nossa ementa, desculpa, da informática aplicada à química, exatamente buscando ter conteúdos mais inseridos, né, para a educação em química, usando os recursos de informática. E isso aí está plenamente posto, né? É um exemplo de aplicação na área do ensino aí da química. Tá? Muito obrigado. O Rodrigo está aí. Tem o Rodrigo aí. Rodrigo, pode falar, Rodrigo. Boa noite. A gente vê nessa proposta da gamificação também uma parte muito inclusiva, né? Que a gente pode dar acesso às pessoas com deficiência também. Por exemplo, pessoas surdas, né? O trabalho com os recursos visuais dos jogos são uma boa pedida, cara. Essa gamificação de vários conteúdos, inclusive. Estava lendo bastante sobre isso hoje. Cara, eu vi nisso uma proposta muito interessante para trabalhar de uma maneira realmente inclusiva, né? Como a SDB nos direciona para que a gente trabalhe de forma a oferecer para o aluno um espaço que atenda ele e todas as suas necessidades para que ele se desenvolva.
Então, essa gamificação, trazer esses objetos de aprendizagem, trabalhar de uma maneira, né, de acordo com a teoria da mediação aí, é muito bom. Eu gostei demais. Isso aí foi bem esclarecedor. Cheguei atrasado, mas peguei o barco do trem. Mas, cara, muito bom, verdade. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, professora Sidilene, também. Ok. Bom, se ninguém mais se manifestar, só mais agradecer mais uma vez o professor. Eu que agradeço. Desejar a todos, né, que a gente ainda está ainda nessa questão de pandemia, né? Temos a nossa aula na sexta-feira também, ok? E, bom, gente, desejar a todos aí uma boa noite e vamos se cuidando, né? Tá? Professor, obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Obrigado a todos.